O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, deu 5 dias úteis para que o deputado federal Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara, esclareça a ameaça de romper acordo para a divisão prevista em lei para as emendas de comissão. O deputado bolsonarista alega imunidade parlamentar para não prestar esclarecimentos sobre declarações que sugeriram barganha com emendas. A manifestação foi uma resposta ao pedido feito pelo ministro Flávio Dino, que solicitou explicações após entrevista em que o parlamentar ameaçou romper acordos sobre a divisão de verbas, em uma clara chantagem ao presidente da Câmara, Hugo Mota, caso o projeto de anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro não fosse pautado. A entrevista publicada no dia 25 de abril, no jornal O Globo, Sóstenes declarou: "Se for preciso uma medida extrema, vamos desrespeitar esse acordo e passar a gerenciar 100% do valor das emendas das comissões que presidimos", afirmou. Diante das alegações do deputado bolsonarista, Dino rejeitou a justificativa de imunidade parlamentar para que o deputado não se manifeste. É fundamental o esclarecimento objetivo sobre tais tópicos, na medida em que se cuida de dezenas de bilhões de reais de dinheiro público, não podendo reinar sigilos de quaisquer espécies, consoante reiteradamente decidido pelo plenário do STF. Escreveu Dino em despacho publicado nesta sexta-feira. Em despacho anterior, o ministro do STF também já havia declarado que a prática poderia configurar nova tentativa de retorno do orçamento secreto, mecanismo já vetado pelo Supremo. Esses esclarecimentos, ora requisitados, associam-se ao dever do relator de assegurar o fiel cumprimento do acordo do plenário do STF, escreveu o ministro. Dino é o relator da ação na qual o STF proibiu, ainda em 2022, o chamado orçamento secreto. Desde o ano passado, o ministro tem dado uma série de decisões exigindo transparência no uso das verbas parlamentares, chegando a bloquear o pagamento de parte dos recursos. Quem também não gostou das decisões do ministro do STF foi o líder religioso Silas Malafaia, que saiu em defesa do colega parlamentar. O deputado Sóstenes Cavalcante, líder do PL, deu uma entrevista para toda a imprensa dizendo que se Hugo Mota continuar a desrespeitar aquilo que a maioria dos deputados assinaram, a urgência do projeto da anistia humanitária, que o último remédio será tirar dele o poder de decidir 70% das verbas que os deputados têm direito. Agora, pasmem para o absurdo. O ministro Flávio Dino dá 48 horas para o deputado Sóstenes se explicar. Não, isso é um absurdo. O deputado Sóstenes Cavalcante, que é macho e sabe seus direitos e deveres, ele diz: está na imprensa, eu não devo respostas de satisfação sobre isso. Isso é uma vergonha. O que o STF está fazendo, jogando pesado, para que não seja aprovado um projeto da anistia humanitária, e agora a última fala do presidente do Senado, Alcolumbre, dizer que recebeu o sinal verde para fazer um projeto para amenizar a pena, isso é uma vergonha. Nós não queremos meia sola de anistia. E desde quando o Congresso Nacional tem que pedir autorização à STF para fazer leis? O Congresso Nacional não é capacho nem do Poder Executivo, nem do Poder Judiciário. Na próxima semana termina o prazo determinado pelo ministro Flávio Dino para que a Câmara dos Deputados e o Senado Federal prestem informações sobre como será feita a identificação dos autores de emendas de comissão e bancadas quando houver alterações em sua destinação. A decisão de Dino ocorre após o Congresso apresentar um plano de trabalho para dar mais transparência à execução de emendas, que foi homologado pelo STF em fevereiro deste ano. Na época, a deputada Sâmia Bonfim apontou falhas na resolução aprovada pelo Legislativo para regulamentar o plano. Mas eu não poderia deixar de falar de alguns dos absurdos que constam nesse orçamento. Queria destacar a continuidade do orçamento secreto. Afinal de contas, na última semana, também numa sessão do Congresso Nacional, nós aprovamos, com o voto contrário do PSOL, aquele projeto que visava, em tese, regulamentar o modelo das emendas de comissão. Mas ali, na verdade, se criou a figura da emenda de líder, porque, afinal de contas, ali não consta na tabela, nos anexos do projeto, quem é o autor ou a autora da emenda de comissão. Então, segue aquela lógica que foi, inclusive, questionada e derrubada pelo Supremo Tribunal Federal no ano passado. Aliás, foi por esse motivo que, assim que encerrou a sessão, o pessoal já moveu uma nova ação no Supremo, porque não pode ser diferente. A gente está falando de dinheiro público. E, imediatamente, o ministro Flávio Dino, mais uma vez corretamente, acatou os nossos argumentos e já inquiriu Câmara, Senado e a AGU para que preste explicações, porque, afinal de contas,
A classe política se nega a dizer quem é o autor desses recursos. E aqui, nesse orçamento, a gente está falando de 11,5 bilhões de reais de emenda de líder, porque são as emendas de comissão, sem a devida transparência e rastreabilidade. Portanto, fica aqui o nosso registro, que apesar de estamos caminhando favoravelmente, porque diz respeito ao atendimento da reivindicação dos servidores e das servidoras desse país, é necessário que esse destaque seja feito e, infelizmente, nós não conseguimos as assinaturas necessárias para apresentar o destaque, mostrando também a indisposição do Congresso Nacional de dar, de fato, uma transparência para esses recursos, algo que é urgente e clamado pela sociedade brasileira. A proposta de anistia perdeu força após Hugo Mota obter apoio da maioria dos líderes para não pautar o tema, isolando o PL. A oposição tentou obstruir os trabalhos na Câmara, mas fracassou por falta de apoio. Presidentes do Legislativo agora negociam com o STF uma alternativa mais moderada. Os presidentes da Câmara e do Senado trabalham em nova legislação que reduzirá penas de condenados pelo 8 de janeiro, mas bloqueia benefícios a Bolsonaro e outros líderes do movimento golpista. O novo texto, previsto para maio, também aumentará punições para futuros líderes de tentativas de golpe. Esta solução intermediária permite que o Congresso amenize as penas dos peixes pequenos envolvidos nos atos antidemocráticos sem beneficiar Bolsonaro e outros idealizadores do plano golpista. A medida é vista como um meio-termo na discussão do tema entre os três poderes. Em debate promovido pelo Boletim Metrópolis, o deputado federal Lindbergh Farias, líder do PT na Câmara, desmoralizou Sóstenes por defender a anistia para Bolsonaro e seus aliados. Dizer o seguinte, eu acho que esse projeto não tem como entrar na pauta. Veja bem, o julgamento do Bolsonaro, dos principais generais envolvidos na trama golpista, vai começar agora. Esse PL da anistia, como estava o projeto, ele anistiava tudo. Não era sobre o 8 de janeiro. Esse é o texto que está lá. Então, veja, teve a Operação Punhal Verde e Amarelo, um plano elaborado para assassinar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. Vai anistiar isso? O general Braga Neto, o general Mário Fernandes. A gente sabe também o que houve. Foram 4 reuniões com os comandantes militares. Tinha minuta de golpe, que queriam anular a eleição. Então não dá para aceitar uma coisa como essa. Veja, pautar esse projeto seria colocar o parlamento brasileiro numa brutal crise institucional, porque era como se a Câmara, o Congresso Nacional, o Poder Legislativo, estivesse interferindo no Poder Judiciário, num julgamento que está para começar. Então eu acho que a decisão dos líderes foi uma decisão importante, e uma decisão sábia. Na verdade, há um outro debate. Vocês, em relação, por exemplo, a penas que o presidente Hugo Mota trouxe. Agora, eu considero que esse assunto não volta à pauta, não vai para o plenário. Lindbergh disse que não vê problemas em saída negociada para crimes menos graves do 8 de janeiro. Entretanto, ressaltou a importância pedagógica do julgamento de Bolsonaro e generais golpistas pelo Supremo Tribunal Federal. Eu acho que esse projeto não tem como tramitar mais na Câmara. Eu espero que não tramite dessa forma. Eu acho que se os sócios... É porque o Bolsonaro disse, eu não quero discutir redução de penas. Né? Não é atribuição do Congresso. Nós queremos aqui anistia ampla, geral, anistia para ele. Não. Se tivesse, porque veja, o Supremo, se tivesse preocupação mesmo com os que estão lá, era tentar reduzir um pouco a pena, que dá para ir para casa. Agora, dizer que não houve crime é difícil, não dá para aceitar essa tese. Só para ajudar, não existe anistia para quem não está condenado. Quando o presidente Bolsonaro fala, após essa reunião com o Hugo Mota, que é anistia geral e restrita, é porque a gente não pode modular pena. Não é atribuição do Congresso Nacional dizer isso. E o que ele está dizendo não quer dizer que ele está se auto-incluindo, porque ele não tem transitado e julgado. A anistia é para quem já está condenado. É só essa explicação que eu queria dar. Mas no texto isso não está assim. Ok, mas o substitutivo nós vamos fazer junto e até vocês vão apoiar. O texto não está assim. Porque veja só, eu sou muito franco aqui.
Se for, ó, o Supremo fez um acordo e não persecução penal. O que foi isso? Para a maior parte das pessoas, diz o seguinte, olha, você pode ir para casa, desde que você pague uma multa de 5 mil, quem não tinha dinheiro não precisava pagar, faça duas coisas, 2 anos sem redes sociais e um curso sobre democracia. Censura do STF. Mais da metade topou, agora teve uns radicais lá que não toparam uma coisa dessa. Então, nesse caminho, eu quero te dizer, olha, para Bolsonaro, nada. Para os generais que tiveram à frente, nada. Mas para quem cometeu crime menor, não tem problema o Supremo fazer isso. Ou a gente trabalhar na Câmara alguma coisa que facilite uma saída negociada para quem cometeu crime menos grave no meio de tudo isso. Porque o que a gente quer mesmo, pessoal, é que essa história não se repita. Então, ver pela primeira vez general que participou de trama golpista sendo julgado no STF com o Bolsonaro, eu acho que tem um caráter pedagógico para o que aconteceu com o Rubens Paiva, com muita gente na ditadura militar, não volte mais a acontecer.